A crise do mundo moderno. Introdução. Há alguns anos, quando escrevemos Oriente e Ocidente, pensávamos ter dado, acerca das questões que constituíam o assunto deste livro, todas as indicações úteis, pelo menos naquele momento. Desde então, os acontecimentos precipitaram-se com velocidade sempre crescente e, sem nos fazerem, aliás, mudar uma palavra ao que dizíamos nessa altura, tornam oportunas certas precisões complementares e levam-nos a desenvolver pontos de vista sobre os quais não tínhamos julgado dever insistir primeiramente. Essas precisões impõem-se, tanto mais quanto vimos afirmarem-se novamente, nestes últimos tempos, e sob uma forma bastante agressiva, algumas das confusões que tínhamos já procurado precisamente dissipar. Sempre abstendo-nos cuidadosamente de nos misturarmos em alguma polémica, julgamos convenientemente, uma vez mais, repor as coisas nos seus devidos lugares. Neste sentido, há considerações, mesmo elementares, que parecem de tal modo estranhas à imensa maioria dos nossos contemporâneos que, para as fazer compreender, não nos devemos cansar de voltar a elas muitas vezes, apresentando-as sob os seus diferentes aspectos e explicando-as mais completamente, à medida que as circunstâncias o permitem, o que pode dar lugar a dificuldades que nem sempre seria possível prever de início. O próprio título do presente volume pede algumas explicações que nós devemos fornecer antes do mais, a fim de que se fique a saber, bem como nós o entendemos, e de que a este respeito não haja qualquer equívoco. Que se possa falar de uma crise do mundo moderno, tomando esta palavra crise na sua acessão mais vulgar, é coisa que muitos não põem já em dúvida. E, pelo menos neste caso, produziu-se uma mudança bastante sensível. Sob a própria ação dos acontecimentos, certas ilusões começam a dissipar-se, e pela nossa parte só podemos felicitar-nos, porque, apesar de tudo, há aí uma sintonia bastante favorável, o índice de uma possibilidade de correção da mentalidade contemporânea, qualquer coisa que apareça como uma tênue luz no meio do caos atual. É assim que a crença num progresso indefinido, que era, ainda há pouco, como uma espécie de dogma intangível e indiscutível, já não é desse modo admitida na generalidade. Alguns entreveem mais ou menos vagamente, mais ou menos confusamente, que a civilização ocidental, em vez de continuar sempre a desenvolver-se no mesmo sentido, poderia bem chegar um dia a um ponto de paragem, ou mesmo se sobrar completamente em qualquer cataclismo. Talvez esses não vejam nitidamente onde está o perigo, e os receios quiméricos ou pueris que manifestam, por vezes, provam suficientemente a persistência de muitos erros no seu espírito. Mas, enfim, é já qualquer coisa que percebam que existe um perigo, mesmo se o sentem mais do que o compreendem verdadeiramente, e que cheguem a conceber que esta civilização, de que os modernos estão tão infatuados, não ocupa lugar privilegiado na história do mundo, que ela pode ter a mesma sorte que tantas outras já desaparecidas em épocas mais ou menos longínquas, e de que algumas deixaram atrás de si apenas traços ínfimos, vestígios mal perceptíveis ou dificilmente reconhecíveis. Portanto, se diz que o mundo moderno sofre uma crise, o que se entende mais habitualmente por isso é que ele chegou a um ponto crítico, ou, noutros termos, que uma transformação mais ou menos profunda está iminente, que uma mudança de orientação deverá inevitavelmente produzir-se a breve prazo, a bem ou a mal, de modo mais ou menos brusco, com ou sem catástrofe. Esta aceição é perfeitamente legítima e corresponde bem a uma parte do que nós próprios pensamos. Mas apenas a uma parte, porque, para nós, e colocando-nos num ponto de vista mais geral, é toda a época moderna, no seu conjunto, que representa para o mundo um período de crise. Aliás, parece que nos aproximamos do desenlace, e é isso que torna mais sensível, hoje mais do que nunca, o caráter anormal deste estado de coisas, que dura desde já há alguns séculos, mas cujas consequências não tinham ainda sido tão visíveis como são agora. É também por isso que os acontecimentos se desenrolam à velocidade acelerada a que fazíamos inicialmente alusão.
Sem dúvida que isso pode continuar assim ainda algum tempo, mas não indefinidamente. E mesmo, sem podermos marcar um limite preciso, tem-se a impressão de que isso não pode durar por muito mais tempo. Mas na própria palavra crise, outras significações estão contidas, que a tornam ainda mais apta a exprimir o que queremos dizer. Efetivamente, a sua etimologia, que muitas vezes se perde na linguagem corrente, mas à qual convém reportarmos-nos, como se deve sempre fazer quando se quer restituir a um termo a plenitude do seu sentido próprio e do seu valor original, a sua etimologia, dizíamos, fala parcialmente sinónimo de julgamento e de discriminação. A fase que pode ser chamada verdadeiramente crítica, em qualquer ordem de coisas, é aquela que conduz imediatamente a uma solução favorável ou desfavorável. Aquela em que uma decisão intervém num sentido ou noutro. É então, por consequência, que se torna possível emitir um juízo sobre os resultados obtidos, pesar os prós e os contras, fazendo uma espécie de classificação dos resultados, uns positivos, outros negativos, e assim, ver para que lado realmente pende a balança. Bem entendido, nós não temos qualquer pretensão de estabelecer de maneira completa uma tal discriminação, o que seria, aliás, prematuro, visto que a crise não está ainda solucionada, e que não é talvez mesmo possível dizer exatamente quando e como será, tanto mais que é sempre preferível apoiar-nos em razões claramente inteligíveis para todos, e que, por consequência, se arriscariam demasiado a serem mal interpretadas e a aumentar a confusão em lugar de acabar com ela. Tudo o que nos podemos propor é, então, contribuir, até certo ponto, e tanto quanto nos permitirem os meios de que dispomos, dar àqueles que são aptos a consciência de alguns dos resultados que parecem bem estabelecidos desde já, e a preparar, assim, quanto mais não seja de modo muito parcial e bastante indireto, os elementos que deverão seguir, seguidamente, para o futuro julgamento, a partir do qual se abrirá um novo período da história da humanidade terrestre. Algumas das expressões que acabamos de empregar evocarão certamente, no espírito de alguns, a ideia do que se chama o juízo final. E isso, para dizer a verdade, não está errado, quer seja entendido literalmente, quer simbolicamente, ou das duas maneiras simultaneamente, porque elas realmente não se excluem, pouco importa neste caso, e não é este lugar nem o momento de nos explicarmos inteiramente quanto a este ponto. Em todo o caso, esta pesagem dos prós e dos contras, esta discriminação dos resultados positivos e negativos de que falávamos há pouco, pode seguramente aludir à divisão entre eleitos e danados, em dois grupos imutavelmente fixados doravante. Mesmo se isso não passa de uma analogia, é preciso reconhecer que se trata, pelo menos, de uma analogia válida e bem fundada, em conformidade com a própria natureza das coisas. E isto pede ainda algumas explicações. Não é certamente por acaso que tantos espíritos estão hoje atormentados pela ideia do fim do mundo. Podemos lamentá-lo em certo sentido, porque as extravagâncias às quais dá origem esta ideia mal compreendida, as divagações messiânicas que são a sua consequência em diversos meios, todas estas manifestações, provenientes do desequilíbrio mental da nossa época, só fazem agravar ainda mais este desequilíbrio em proporções que não são negligenciáveis. Mas enfim, não é menos certo que temos aí um facto que não nos podemos dispensar de ter em conta. A atitude mais cómoda, quando se constatam coisas deste género, é certamente a que consiste em afastá-la pura e simplesmente, sem um outro exame, em tratá-las como erros ou divagações sem importância. No entanto, nós pensamos que mesmo se se tratar efetivamente de erros, mais vale, denunciando-os como tal, procurar as razões que os causaram e a parte de verdade mais ou menos deformada que pode encontrar-se neles, apesar de tudo, visto que, tendo o erro um modo de existência puramente negativo, o erro absoluto não se encontra em nenhuma parte e trata-se apenas de uma expressão vazia de sentido.
Se consideram as coisas desta maneira, apercebemos facilmente de que esta preocupação do fim do mundo está estritamente ligada ao estado de inquietação geral no qual vivemos atualmente. O pressentimento obscuro de qualquer coisa que está efetivamente prestes a acabar, agindo sem controlo sobre algumas imaginações, produz nelas, naturalmente, representações que, desordenadas, na maior parte das vezes grosseiramente materializadas, que, por seu turno, se traduzem exteriormente pelas extravagâncias às quais acabamos de fazer alusão. Esta explicação não é, aliás, uma desculpa que as favoreça, ou, pelo menos, se podemos desculpar aqueles que caem involuntariamente no erro, porque para isso estão predispostos por um estado mental de que não são responsáveis, isso não seria nunca uma razão para desculpar o erro em si mesmo. Aliás, no que nos diz respeito, não poderemos certamente ser acusados de indulgência excessiva em relação às manifestações pseudo-religiosas do mundo contemporâneo, assim como de todos os erros modernos na sua generalidade. Sabemos, inclusivamente, que alguns seriam mais tentados a fazer-nos a acusação contrária, e talvez o que dizemos aqui lhes faça compreender melhor como encaramos estas coisas, esforçando-nos por nos colocarmos sempre no único ponto de vista que nos interessa, o da verdade imparcial e desinteressada. Não é tudo. Uma explicação simplesmente psicológica da ideia do fim do mundo e das suas manifestações atuais, por justa que seja na sua ordem, não poderia passar aos nossos olhos por plenamente suficiente. Ficarmos-nos por aí seria deixarmos-nos influenciar por uma dessas ilusões modernas, contra as quais nos erguemos precisamente em todas as ocasiões. Alguns, dizíamos, sentem confusamente o fim iminente de qualquer coisa de que não podem definir exatamente a natureza e o alcance. É necessário admitir que eles têm uma percepção muito real, embora vaga e sujeita a falsas interpretações ou a deformações imaginativas, visto que, qualquer que seja esse fim, a crise que deve forçosamente aí conduzir é bastante visível, e que numerosos sinais não equívocos e fáceis de constatar conduzem todos de modo concordante à mesma conclusão. Este fim não é, sem dúvida, o fim do mundo, no sentido total em que alguns o querem entender, mas é, pelo menos, o fim de um mundo. E se o que deve acabar é a civilização ocidental sob a sua forma atual, é compreensível que aqueles que se habituaram a nada mais ver que esteja fora dele, a considerá-la como a civilização sem epíteto, julguem facilmente que tudo acabará com ela e que, se ela desaparecer, será realmente o fim do mundo. Diremos, então, para remeter as coisas às suas justas proporções, que parece que nos aproximamos realmente do fim de um mundo, ou seja, do fim de uma época ou de um ciclo histórico que pode, além disso, estar em correspondência com um ciclo cósmico, segundo o que ensinam a este respeito as doutrinas tradicionais. Houve já no passado muitos acontecimentos deste tipo, e sem dúvida haverá ainda outros no futuro. Acontecimentos de importância desigual, aliás, segundo encerram períodos mais ou menos extensos e dizem respeito seja a todo o conjunto da humanidade terrestre, seja apenas a uma ou outra das suas partes, uma raça ou um povo determinado. É de supor, no estado atual do mundo, que a mudança que ocorrer terá alcance muito geral e que, seja qual for a forma de que se vai revestir e que não pretendemos procurar definir, afetará mais ou menos a Terra inteira. Em todo o caso, as leis que regem tais acontecimentos são aplicáveis analogamente a todos os graus. Também tudo o que é dito sobre o fim do mundo, num sentido tão completo como é possível conceber, e que, aliás, não diz respeito vulgarmente senão ao mundo terrestre, é ainda verdadeiro, guardadas todas as proporções, quando se trata simplesmente do fim de um mundo qualquer, num sentido mais restrito. Estas observações preliminares ajudarão bastante a compreender as considerações que se vão seguir.
Tivemos já a ocasião, noutras obras, de fazer bastantes vezes alusão às leis cíclicas. Seria, aliás, talvez difícil fazer uma exposição completa destas leis sob uma forma facilmente acessível aos espíritos ocidentais. Mas, pelo menos, é necessário ter alguns dados sobre este assunto se se quer fazer uma ideia verdadeira do que é a época atual e do que ela representa exatamente no conjunto da história do mundo. É por esse motivo que começaremos por mostrar que as características desta época são realmente as que as doutrinas tradicionais indicaram em todos os tempos para o período cíclico ao que ela corresponde. E será também mostrar que aquilo que é anomalia e desordem, sob um certo ponto de vista, é, no entanto, um elemento necessário numa ordem mais vasta, uma consequência inevitável das leis que regem o desenvolvimento de toda a manifestação. De resto, digamo-lo desde já, não é essa uma razão para nos contentarmos em aceitar passivamente a perturbação e a obscuridade que parecem triunfar momentaneamente, porque, se assim fosse, só restaria guardar silêncio. Pelo contrário, é uma razão para trabalhar, tanto quanto se pode, na preparação da saída desta idade sombria, da qual muitos indícios permitem já entrever o fim mais ou menos próximo, se não mesmo iminente. Também isso está na ordem das coisas, porque o equilíbrio é o resultado da ação simultânea de duas tendências opostas. Se uma ou outra pudessem deixar inteiramente de atuar, o equilíbrio nunca mais seria reencontrado e o próprio mundo desapareceria. Mas esta suposição é irrealizável, porque os dois termos de uma oposição só têm sentido um pelo outro e, quaisquer que sejam as aparências, podemos estar seguros de que todos os desequilíbrios concorrem finalmente para a realização do equilíbrio total.